Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Estamos começando mais uma aula de mecânica dos fluidos da nossa série Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Essa é a aula 31, cálculo de perda de carga. Esse é o assunto aí que tira o cabelo dos alunos de mecânica dos fluidos. Vou mostrar para vocês que esse assunto, se bem compreendido, ele é bem tranquilo, é chatinho assim, tem umas particularidades, mas se você conseguir entender os preceitos do conteúdo, você vai ver que é muito simples fazer o cálculo de perda de carga, principalmente quando você for compreender, quando a gente for falar do diagrama de Moody-Rose, que é da onde a gente tira os principais componentes aí os fatores que a gente precisa para determinar a perda de carga propriamente dita. Essa é a aula introdutória, a gente vai ter umas 4 aulas desse assunto, porque é relativamente extenso, é cheio de detalhes, né? E também tem os exercícios, então vai mais do que 4 aulas, seria 4 aulas só do conteúdo. Mas o importante é compreender cada um, né? Então assistir com calma, que aí você vai ver que não é tão difícil assim. Então essa aula é cálculo de perda de carga, aula 31. Nós vamos estar falando de definição de conduto, vamos estar falando de raio e diâmetro hidráulico. Esses conceitos são importantes para a gente avançar no cálculo propriamente dito de perda de carga. Bom, vamos lá. Vamos falar então da equação da energia. Vamos relembrar. A gente falou lá no aulas passadas, você pode olhar aí, aula 20 alguma coisa, 15, eu não lembro agora, sobre a equação da energia, né? Então a gente desenvolveu lá a teoria da parte da equação da energia. E aqui na equação da energia, ela completa do ponto de vista mecânico, né? Não está do ponto de vista termodinâmico. Do ponto de vista termodinâmico, a gente tem que levar em consideração o calor que entra ou sai do sistema e também a variação de entropia. Mas no caso aqui a gente não só está levando do ponto de vista mecânico, não tem transferência de calor. A gente tem no ponto 1, então a equação da energia, a energia, a altura de energia ou a carga de energia, né, no ponto 1, mais, aí no caso de bomba, a energia da bomba, igual a energia em 2, mais a perda de carga nesse trajeto. Então aqui esse H maiúsculo aqui dentro de mecânica dos fluidos não é altura, é altura de energia. Então se você de repente está vendo uma bomba, a altura manométrica da bomba é 10 metros. Não quer dizer que ela vai levar 10 metros a água não, por exemplo. Quer dizer que ela tem altura de energia equivalente a 10 metros. Essa energia, a gente já falou lá na equação da energia, ela é traduzida em 3 parâmetros. A energia cinética, que é a energia de movimento, está ligado com a velocidade de escoamento. A energia potencial, que está ligado com a posição, com relação ao meu referencial, que a gente chama aqui de PHR, plano horizontal de referência. E a energia de pressão, que é a novidade dentro da mecânica dos fluidos. A energia cinética e potencial, quem está fazendo engenharia já estudou isso lá no ensino médio, né? Então é a mesma coisa, é o mesmo conceito, só que adaptado aqui para a mecânica dos fluidos. E se for turbina, aí a energia em 1 é igual a energia em 2, mais a energia da turbina, mais a perda de carga entre 1 e 2. Então isso aqui é a equação da energia. Lá na equação da energia, quando a gente veio desenvolvendo, quando a gente foi falar de máquina, da perda de carga, aliás, a gente apresentou, então teve um exercício que falou, seja a perda de carga entre 1 e 2 de tal valor e calcule o HB, que é sempre um interessante. Então do ponto de vista de projeto, é o que a gente vai ter, né? Então quando eu vou fazer um projeto, eu vou saber da onde vai e de onde está para onde vai. Então eu tenho as características para determinar o H1, né? Lembrando que é pressão, energia de pressão, de velocidade e de posição. E eu tenho o H2, porque é projeto. E se for a energia se for uma bomba, se for uma turbina, eu também sei qual que é. Que eu até comentei lá que no livro do Franco Brunetti, ele coloca assim, faça os cálculos aí, veja se o equipamento é uma turbina ou uma bomba. Eu acho que isso aí é desnecessário, porque é só matemática. Na vida prática você sabe se você vai estar lidando com bomba ou turbina, então para mim isso não faz sentido prático, então eu não gosto desse tipo de coisa. Só para ficar, né? Esse tipo de discussão não é o tipo de discussão que eu não promovo. Bom, então eu quero descobrir qual é o HB ou o HT, se for turbina, do equipamento, porque eu preciso dimensionar aquele equipamento. Aí no caso da equação, o que vai ficar faltando? Perda de carga.
E da onde vem a perda de carga? Vem do projeto da instalação. Então mais para frente eu vou estar falando de como fazer o projeto de instalação de bombeamento, e lá nesse assunto a gente começa do nada. Qual é o diâmetro que você vai escolher? Né, para os diâmetros da tubulação. Normalmente a tubulação ele é circular, né? Então o tubo, que é um conduto, a gente vai falar daqui a pouquinho na próxima aula. O conduto ele é circular. O que é? O conduto pode ser um tubo se for circular. Bom, então do ponto de vista de projeto, qual vai ser o diâmetro que você vai escolher? Então existem alguns métodos para a gente chegar nesse diâmetro, e a partir daí a gente calcula a perda de carga, e aí então a gente chega no equipamento. Vamos dizer que você vai fazer uma instalação de bombeamento, vai puxar água do açude até uma caixa d'água qualquer aí num determinado ponto. Qual vai ser a bomba que você vai escolher? Bom, você vai ter que saber qual é a sua instalação, então você vai ter que fazer um projeto da sua instalação e calcular a perda de carga que você vai ter nesse trajeto. Aí sim você consegue chegar no HB, porque o HB vai ser a diferença de H2 menos H1 mais a perda de carga. Então a perda de carga, entender isso aqui é fundamental para quem for trabalhar na parte de dimensionamento de equipamento. Então a gente precisa, toda essa discussão, a gente precisa calcular o HB, o HP12. Né? Em alguns livros vem a somatória de perda de carga, né? Então é só uma nomenclatura. Bom, a definição de conduto. Bom, conduto é qualquer estrutura sólida destinada ao transporte de fluido. Veja que nós estamos falando conduto, não estamos falando de tubo. Tubo é outra coisa. Então, tem aqui os 3 exemplos. Veja que não é uma seção circular, pode ser qualquer coisa. Por exemplo, ar-condicionado é aquela quadradona, normalmente. Né? Não é circular, existe também, mas de um modo geral é aquela quadradona que a gente vê em shopping, vê em empresa e tudo mais. Depois eu tenho aí um superfície livre e tem um canal. Né? Então, um canal onde vai ser transportado água, que nem lá, transporte de água do Rio São Francisco. Evidentemente aparece, que não ficou pronto até hoje, né? E aí você tem, isso também é um conduto, porque ele é uma estrutura sólida destinada a conduzir o fluido. Existe uma diferencinha entre eles. Bom, classificação de conduto. A classificação de conduto é o seguinte: os condutos são classificados quanto ao comportamento do fluido em seu interior. Então eu tenho o chamado conduto forçado. O que é o conduto forçado? Quando o conduto é totalmente preenchido pelo fluido em escoamento, ele é chamado conduto forçado. Por que isso? É muito simples de entender. Vamos imaginar agora esse tubo, né? Um conduto de seção circular é um tubo. Então todo tubo é um conduto, mas nem todo conduto é um tubo. E aí o que acontece? Ele está totalmente preenchido do fluido de escoamento. Esse fluido tem uma pressão, então ele vai pressurizar o tubo, provocando um alargamento do tubo. Então ele tende a esticar esse tubo, né, do ponto de vista radial. Por isso é conduto forçado. Quando eu tenho o tubo pela metade, vamos dizer assim, que nem é o caso aqui, é o chamado conduto livre, porque ele não está pressurizando, ele não está forçando o tubo. Por isso que um é forçado e o outro não é forçado. Então o conduto livre é quando o conduto é parcialmente preenchido pelo fluido em escoamento, ele é chamado de conduto livre. E aí ele vai apresentar a chamada superfície livre. O que é a superfície livre? É a superfície que não está em contato totalmente com o conduto. No caso do canal apresentado aí, o que acontece? Essa superfície livre está fazendo uma fronteira com o ar no ambiente. Agora no caso do conduto ali, poderia ser vapor, poderia ser um outro gás que tem na tubulação, enfim, né, isso, e daí? Né, vem a pergunta, e daí? E eu com isso? Isso vai ser importante na hora que a gente for determinar o raio hidráulico e o diâmetro hidráulico da tubulação. E daí que a gente vai utilizar o diâmetro hidráulico no nosso cálculo. E o que é o diâmetro hidráulico? Ele tem a ver com o perímetro molhado. O que é o perímetro molhado? É onde eu tenho o líquido ou fluido. No caso do gás ele vai se expandir totalmente. No caso do líquido é onde eu vou ter ele em contato com a minha superfície. Então entender o conduto livre forçado é importante por causa disso. Porque se for conduto forçado, o diâmetro hidráulico vai ser
totalmente, o perímetro molhado vai ser toda a circunferência que eu vou ter, ou todo o contorno, né? No caso que pode ser a circunferência se for uma seção circular ou qualquer outro tipo de seção. Bom, definição de raio hidráulico e diâmetro hidráulico. Bom, o que é raio hidráulico? Aqui você tem que esquecer o conceito de raio de um ciclo. Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Raio hidráulico é definido como RH é igual à área dividida pelo perímetro molhado. Acabei de falar ali. Onde? A área é a área transversal do escoamento. Então, no caso daquela fotinho que eu mostrei, né, daquelas imagens que eu mostrei anteriormente, é o ciclo. Então, é a área do ciclo dividido pelo o perímetro molhado. Bom, o que é perímetro molhado? É onde de fato eu tenho contato do fluido com o meu conduto. Se ele for forçado, o perímetro molhado é toda a fronteira, digamos assim, para não falar circunferência, que nem sempre é círculo, mas é todo o contorno do meu conduto. Se for perímetro, se for conduto livre, aí eu tenho que olhar como é o comportamento da seção e pegar somente aonde eu tenho o conduto molhado, onde ele tem o contorno. Por que isso é importante? Pô, olha, se eu vou calcular a perda de carga, e a perda de carga está relacionada com o atrito do fluido com a tubulação, com o conduto, eu só vou ter atrito aonde eu tenho contato entre o fluido e o meu conduto, simples assim. Então não tem por que eu calcular toda a área se ele só tem contato com a metade. Por isso que é o perímetro molhado. Chama perímetro molhado porque é contato, né? Nem todo o tipo de fluido ele molha a superfície, né? Você pegar o mercúrio e jogar numa superfície, ele faz uma bolinha assim e não molha, né? Mas não é a grande maioria. Mas em termos de conceito é isso. Então o raio hidráulico não tem nada a ver com o raio da circunferência. O raio hidráulico é definido pela área transversal do escoamento do fluido dividido pelo perímetro molhado. Então entenda bem isso aqui para não confundir lá na frente. Bom, e o diâmetro hidráulico? Bom, o diâmetro hidráulico também não tem nada a ver com o diâmetro da tubulação, porque aqui é hidráulico, tem a ver com a fórmula. Então, o diâmetro hidráulico ele é igual a 4 vezes o raio hidráulico, ponto. Por que é assim? Ah, não me pergunte por que é assim, faço ideia não. Só sei que é assim que foi definido e é assim que a gente tem que trabalhar. Não sei de onde surgiu. O diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico. Ponto. É isso que é diâmetro hidráulico. Não de novo, não tem nada a ver com o diâmetro da tubulação, porque tem a ver com o perímetro molhado e tem a ver se é conduto livre ou conduto forçado. Bom, aí a gente coloca aqui alguns exemplos. No caso de uma seção tubular circular, que aí eu teria um tubo, né, um tubo. Algumas pessoas falam tubo de seção circular, né? Mas o mais correto aí é tubo, é o conduto de seção circular. Então, o conduto de seção circular é o tubo. No caso do tubo, cuja seção é circular, eu vou calcular a área. Qual que é a área? Né? πd2 sobre 4. Ponto. Né? Isso é a área de um círculo, né? Não tem nada de novo aqui. Né? Se você não souber isso, dentro da engenharia fica bastante complicado. Bom, o que seria o perímetro molhado? O perímetro do círculo. Então, πd. É o perímetro molhado. Qual é a definição de raio hidráulico? O raio hidráulico, como a gente falou, está relacionada com o perímetro molhado. Fazendo a conta, vai ficar diâmetro sobre 4. Então, o raio hidráulico, a área dividido pelo perímetro molhado, então vai ficar, fazendo a continha, diâmetro dividido por 4. Bom, e o diâmetro hidráulico? Qual é a definição dele? Diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico. Bom, diâmetro dividido por 4 vezes 4, eu tenho o diâmetro hidráulico. Então, no caso de um conduto forçado, de um tubo, né, de um conduto de seção circular, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro da tubulação. Então, quando a gente for falar do número de Reynolds, que a gente vai precisar calcular, o número de Reynolds vai ser do diâmetro hidráulico, não do diâmetro do conduto, do tubo se for circular, mas do diâmetro hidráulico. Vai ter um Hzinho lá na fórmula do número de Reynolds. Então assim, se for conduto forçado, beleza, a gente pode até meio que, né,
vamos dizer, não esqueci dessa parte, né? Então é o próprio diâmetro. Mas e se não for circular? Bom, vamos imaginar que seja um conduto de seção quadrada, quadrangular. Eu tenho a área, eu tenho o lado A, então a área vai ser A2, o perímetro molhado vai ser 4A, os 4, né? Isso a gente está falando de conduto forçado, hein? De novo. O raio hidráulico vai ser a formulinha lá da área dividido pelo perímetro molhado, da área dividido por 4, e o diâmetro hidráulico vai ser A. Então, no caso do conduto de seção quadrada, o diâmetro hidráulico é igual ao próprio lado do quadrado. E daí, né? Daí que se você souber disso, você já economiza aí umas contas, né? Mas não tem não tem nenhuma conta complexa aqui. E se for retangular? Bom, retangular eu tenho uma seção de uma seção A e uma outra seção B, né? Dois tamanhos diferentes. A área vai ser área vezes B, A vezes B. O perímetro molhado vai ser 2 vezes B, 2 vezes A. Então, colocando em evidência, 2 vezes A mais B. Raio hidráulico, aí divide a área pelo perímetro molhado, fica AB dividido por 2A mais B. E o diâmetro hidráulico nesse caso, multiplica por 4, vai ser 2AB dividido por A mais B. E se for um conduto livre agora, né? Que nem o canal que a gente mostrou ali na ilustração de conduto livre. Bom, nesse caso, o que eu tenho? Eu vou ter apenas o fluido molhando o conduto aqui, aqui e aqui, né? Então nas duas laterais e embaixo. Então é isso que eu tenho aqui. Eu tenho a área, né? Vai ser a mesma coisa, A vezes B, que é a área do conduto, não importa se ele é livre ou se ele não é. O perímetro molhado vai ser onde que eu estou em contato, das duas laterais e embaixo, 2A, que é a lateral, mais B, que é a parte de baixo. O raio hidráulico então vai ficar AB dividido por 2A mais B, né? Então a área dividida pelo perímetro. E o diâmetro hidráulico vai ser 4 vezes o raio hidráulico, dá 4AB dividido por 2A mais B. E aí, quanto mais complexo for o formato da sua tubulação, mais chatinho vai ser para você calcular o diâmetro hidráulico. Então, assim, o conceito de diâmetro hidráulico, como eu falei, não tem nada a ver com o diâmetro de um círculo. Ele foi criado, digamos assim, para que a gente pudesse calcular os efeitos em tubulações que não são circulares, né? Então, esse é o motivo, né, que surgiu o diâmetro hidráulico. E por aí vai, né? Então você tem aquelas de tubulação de ar-condicionado, por exemplo, que é aquela uma achatada assim, né? É um oblongo, né? Então você tem que pegar a seção dela, o raio, e calcular, né, no caso. No caso o ar-condicionado, ele vai pegar toda a seção, então é só você pegar o perímetro da seção, com um desenho em AutoCAD, por exemplo, é bem simples. E você vai conseguir calcular tranquilamente. Bom, pessoal, a gente chegou ao final, então essa parte introdutória, né, a gente foi bem pausado para que fique mais fácil o entendimento. Espero que vocês tenham gostado aí. Se gostou, dê um joinha, compartilhe o vídeo e a gente se vê aí na próxima aula. Um abraço a todos.